uma história dedicada a promover a unidade da Igreja de Cristo. E muitas igrejas fazem parte dessa história. Afinal, são mais de 20 anos levando a sério a pregação da Palavra de Deus. Faça parte dessa história também. Sua igreja ou ministério podem ter um programa na Musical e abençoar muitas vidas. Entre em contato com o departamento comercial ligando para 11 4210 3061. 11 4210 3061. Musical FM. Mais unidade cristã. Curta nossa página no Facebook. Curte aí! FM Rádio Musical. Você, meu amigo, você, minha amiga, anda com a imunidade baixa? Aquele cansaço, aquela fadiga? O corpo mais enfraquecido? Olha, eu quero falar para você do Prômega, produto fantástico que tem ômega 3 com própolis. Olha, uma ação antioxidante. E lembrando que o própolis aumenta muito seu sistema imunológico, preserva as células do seu organismo, junto com o ômega 3, que é fantástico para cuidar da saúde do coração. Fortalece veias, artérias, melhora a circulação sanguínea. Prômega é fantástico para melhorar a sua saúde, te dar uma vida plena. Você que está nos acompanhando, você vai ligar agora mesmo, 0800 591 1137. 0800 591 1137. 60% de desconto, leva a vitamina D3 e um brinde especial. Só paga daqui 45 dias. No inverno, as temperaturas caem e as pessoas em situação de rua sofrem com o frio. Nessas horas, é muito importante o acolhimento. A prefeitura tem equipes por toda a cidade, mas precisa da sua ajuda e da sua atitude para saber onde essas pessoas estão. Ao ver alguém passando frio nas ruas, ligue 156 e solicite o acolhimento. Prefeitura de São Paulo. Informação de utilidade pública autorizada pelo TRE. ZYD 930. Rádio Musical FM São Paulo, 105.7. Ouça em qualquer lugar do mundo, também pelo site www.fmmusical.com.br. Musical! Musical FM, uma emissora da rede LC de mídia. 3, 2, 1. Agora, a Musical FM abre um espaço para debater os assuntos que fazem parte do nosso dia a dia. Sempre com convidados especiais para ajudar a esclarecer, iluminar a sua opinião. É a nossa missão. Direto dos estúdios da Musical FM na Avenida Paulista, debates com o pastor César Cavalcante. A Bíblia Sagrada dá base para novos apóstolos hoje. É possível uma pessoa manter, né, a titularidade apostólica nos dias atuais? Eu sou o pastor César Cavalcante, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um debate da Rádio Musical FM. Nós vamos juntos até o final dessa programação e que Deus nos ajude a termos um bom programa, que o Espírito Santo trabalhe nas nossas vidas e que juntos exaltemos e glorifiquemos o nome daquele que vive e reina para todos sempre. Na técnica do programa está aqui o Rafael Boulos e você pode participar com a gente pelo WhatsApp 0 operadora 11 98484 9988 011 São Paulo 98484 9988. Na Bíblia existe base para novos apóstolos. Antes de apresentar os nossos convidados, estamos recebendo aqui o casal de pastores, pastor Felipe Ribeiro e a sua esposa Pamela Gonçalves, do Ministério Somando Vidas em Cristo, aqui do ABC de São Caetano do Sul. Bem-vindo aqui, pastor Felipe, chega aqui pertinho da gente.
Vem cá também, Pamela, tudo bem, meu irmão? Bem-vindo. Eles que são lá do Pará, e ela que ama o Pará, quer mudar de lá para nós novamente. Igreja... Salvando vidas em Cristo. Salvando vidas em Cristo. E eles me trouxeram aqui uma caneca. Olha que legal. Esse, ó, fica vendo aí, Rafa, para você ficar com inveja. Olha aqui que da hora. Deixa eu por onde que abre aqui. Ó, tá aqui, entendeu? Vou mostrar pro Fabiano, viu? Ai, farei a inveja aí para ele hoje, aí, já. É isso aí. Obrigado, meus irmãos. Deus abençoe. Aproveitem o debate. Bem-vindos. Você também pode acompanhar o debate aqui ao vivo pelo WhatsApp 011 984849988. Você liga e marca, conversa com a Carla, fala, eu tenho tal dia e tal, ela vê se estiver livre também, aí você vem participar. O problema é que as pessoas querem escolher, né, as datas. Eu quero for no dia que fulano estiver. Aí já é um pouco mais difícil, mas você pode participar com a gente. Para debater esse tema, estamos recebendo aqui o apóstolo Heleno Bezerra, da Assembleia de Deus Ministério Apostólico da Restauração. Bem-vindo mais uma vez à nossa mesa de debates. Obrigado, pastor César. Shalom Aleichem. Que Deus abençoe a todos. É sempre um prazer estar aqui. Maravilha. Com a gente também para debater esse tema, pastor Paulo Henrique, serve a Deus na Assembleia de Deus Independente, é professor de várias matérias da teologia. Bem-vindo mais uma vez a essa mesa de debates. Pastor César, bom dia. Pastor Heleno, bom dia a todos os irmãos. Para mim é um prazer estar aqui com vocês, para toda essa audiência da Rádio Musical FM. Sempre bom estar aqui com vocês. Vamos discutir esse tema, debater e conversar para crescermos mais na graça e no conhecimento de Deus. Obrigado pelo convite, um prazer sempre estar por aqui. Maravilha. Lembrando que tem lá uma enquete disponível no perfil lá do Instagram, do @FM Rádio Musical, exatamente com essa pergunta, se a Bíblia dá base ou não para novos apóstolos. Nesse momento, 79% está dizendo que não dá. E 21% está dizendo que sim, que tem base sim. Esses números podem mudar à medida que você passe por lá e deixe a sua votação. Apóstolo Heleno, sua opinião inicial sobre esse tema. Diante dessa pergunta, a Bíblia dá base para novos apóstolos, como o senhor entende? Creio claramente que a Bíblia, o apostolado, ele surge aí com vamos dizer, com Jesus Cristo. O termo que vem do grego apóstolo, quer dizer enviado, começa a aparecer na nossa Bíblia, nas nossas traduções a partir daí, do Novo Testamento, e creio piamente que não é um título. Eu acho que o grande problema está que muitos chamam isso título, e eu chamo isso serviço. O apóstolo não é um título, é um serviço, é um ofício. Então nós somos chamados, assim como em Hebreus diz que Jesus é o apóstolo dos apóstolos, porque ele foi enviado por Deus por uma missão especial, a missão de salvação da humanidade. Assim, eu acredito piamente que todo o Novo Testamento, e a gente sempre pega como base, né, Efésios 4:11, que foi dado à igreja o ministério apostólico, o serviço apostólico. Então posso afirmar claramente que é um princípio bíblico, independentemente de nós termos o que nós chamamos de os 12 apóstolos matrizes, os primeiros 12 apóstolos ou os 12 apóstolos de Jesus, nós vamos identificar outros apóstolos surgindo posteriormente na Bíblia. Então creio piamente que seja um ofício ainda para hoje, para a igreja, enquanto a igreja estiver na terra. Pastor Paulo Henrique, sua opinião inicial sobre esse tema, meu irmão? Minha posição inicial é que a gente encontra algumas dificuldades para afirmarmos que hoje a Bíblia dá base para o ministério apostólico, né? O trabalho do apostolado, não só no Brasil, mas quando ele vem surgindo aí nos Estados Unidos e também na Europa, né? Quando a gente vê uma preocupação muito grande dos discípulos ali, dos apóstolos, quando o apóstolo Judas se perde e o ministério apostólico deveria compor 12 homens. E a partir dali, os líderes da igreja, Pedro e os demais, em Atos capítulo 1, versículo 8 em diante, fizeram uma análise e criaram um critério para a substituição de Judas. E se a gente for começar a colocar, então, o critério do apostolado, os apóstolos nos dias de hoje não
cumprem os requisitos para esse trabalho do ministério apostólico. Antes de chegarmos a Efésios capítulo 4, versículo 11 e 12, antes de trabalharmos com Barnabé, antes de trabalharmos com Paulo, que provavelmente vão cumprir esses pré-requisitos. Então, de antemão, dizendo que, no meu ponto de vista, interpretação teológica, a Bíblia não dá base para novos apóstolos nos dias de hoje. Não falando do apóstolo Heleno, mas o ministério apostólico surgiu com um conceito de poderio, de senhorio, lembrando muito o que a Igreja Católica fez com o papado. Bom, você também pode mandar o seu áudio para cá, com a sua opinião, 0 operadora 11 98484 9988. Vamos lá, apóstolo Heleno. Olha, concordo plenamente com o pastor Paulo, né? Nós temos muitos equívocos dentro do evangelho. Nós temos. Vamos ser... Claro, eu sei que eu estou falando para pessoas inteligentes, pessoas que ouvem, que participam do programa, são pessoas inteligentes, que estão sempre buscando conhecimento, buscando aprimoramento. Nós temos muitos equívocos, muitas falhas, muitos desvios, sim, dentro do próprio cristianismo, dentro do próprio evangelho. Porém, o que me salta a alma é que os erros não podem aplacar, não podem dirimir, não podem apagar certas verdades, certos conceitos. Quando nós pensamos aqui no apostolado, nós vamos ter aí o grupo dos 12, que são apóstolos de Jesus Cristo, especificamente escolhidos. Um se perde, que já foi citado aqui, que foi Judas, o homem de Queriote. E mais tarde eles fazem aquele conselho para escolher o apóstolo, elegem Matias, Matitiarro, e mais tarde a gente não vê essa pessoa, Matias, né, no ofício apostólico, né, como aquele enviado para missões, para implantar, para plantar o reino, para pregar o reino. Mas a gente encontra Jesus chamando outro, que é Paulo. E mais tarde nós vamos encontrar outros homens, né? Eu não quero aqui entrar na questão de apostolado feminino ou coisa parecida, ainda que defendem a questão de Júnias. Eu não vejo prova nenhuma de que seja mulher para poder defender esse apostolado feminino, né? Para mim é um nome que tranquilamente é masculino. Então, há uma série de outros apóstolos, Timóteo, aquele já citou, Barnabé, e vão surgindo esses apóstolos. Por quê? Porque eu penso que a grande dificuldade nossa está no termo, na linguística. Eu volto a dizer, o mesmo termo que em Hebreus é usado, apóstolo, para Jesus Cristo, é usado nos outros, referência aos outros. Por quê? Porque nós pensamos em título. A maior parte das pessoas, inclusive esse surgimento do colégio apostólico da nossa atualidade, surge, sim, eu concordo com o pastor Paulo, surge um pouco como título, como alguém que está numa supremacia ministerial. E eu particularmente discordo em gênero, número, grau, amplitude, profundidade, largura e extensão em qualquer dimensão, não tem cabimento. Apóstolo ali na minha Bíblia está escrito, é um enviado. Todo aquele que Jesus envia, todo aquele que ele cumpre este papel apostólico. Agora, quando a gente traz o termo apóstolo como título eclesiástico, como algo que vai te pôr na condição superior de outras funções eclesiásticas, aí sim eu vou concordar com qualquer pessoa que venha contrária ao apostolado. Pastor Paulo. Quando a igreja surgiu, quando o pentecostalismo surgiu no Brasil, falando de Assembleia de Deus, os termos aqui utilizados, embora o senhor há de concordar que muitas expressões são sinônimos, né? O termo missionário, sinônimo de apóstolo. Mas no início, por exemplo, as igrejas pentecostais que surgem no Brasil,
elas não utilizavam esse termo apóstolo. Era o termo missionário. Tanto é que, assim, de 25 anos para cá, a maioria das igrejas que surgem, novos ministérios, sendo eles oriundo de outros trabalhos ou não, eles têm utilizado o nome de apóstolos. E desse período para trás, o nome que era utilizado era missionário. Pode ver que as maiorias das igrejas que se dizem missionárias, elas não usam mais esse nome. Então você tinha a igreja Pentecostal Deus e Amor, que tinha o missionário, a igreja do RR, que era missionário. Quando o pessoal aqui no Brasil entendeu que lá nos Estados Unidos começou a surgir a figura do apóstolo como alguém superior, e que a partir dali ele tem que ter o pastor, o presbítero, o evangelista e o bispo abaixo dele, então começou esse jogo de ego para falar assim, não, eu sou o apóstolo, eu tô acima de todo mundo. E eu entendi já que o senhor não concorda disso. Eu tô falando de âmbitos gerais, né? A gente tá discutindo aqui e eu tô falando que a Bíblia não dá essa base do jogo de eu tenho mais poder que o outro. É porque eu sou apóstolo, porque agora eu sou líder de 10 igrejas. Os caras surgem como apostolado porque agora começou a criar um monte de igreja e aí o cara tem um poder sobre todas as coisas. Só que a gente tem um problema muito grande, eu vou expor aqui o crivo. Qual é a exigência para compor o ministério apostólico no período de Jesus? Essa é a questão que eu levanto. Primeiro, ter acompanhado o batismo de Jesus feito por João, visto a morte e a ressurreição de Jesus, bem como a sua ascensão aos céus. E esse texto é Atos capítulo 1, versículo 21, 22, que diz assim: portanto, é necessário que escolhemos um dos homens que estiveram durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós, desde o batismo de João, até o dia em que Jesus foi elevado dentre nós às alturas, e é preciso que um deles seja conosco testemunha da ressurreição. Então, ali eles escolheram 2 nomes, Yosef Bar Tzavá, né, que é conhecido como José Barzabás, né? E Matiti ou Matitiarro, como o senhor muito bem colocou, e a sorte caiu sobre Matitiarro. Então, assim, se for esse o crivo, nós estamos anos-luz de distância. Como é, então, que nós podemos falar assim, agora eu tenho o poder de separar ou ungir ou constituir você apóstolo, se eu não componho essa primeira exigência que existia no ministério apostólico? Como o senhor entende isso, mesmo sendo não uma função ou um título, baseado nesse crivo, antes de chegar em Efésios capítulo 4? Esse crivo não é um crivo para separação de apóstolo. Vou assustar agora. Veja só, o texto que está aí faz uma referência de que para compor aquela lacuna que se abriu, era necessário que este apóstolo tivesse essas condições. Pegaram estas condições, essas características e colocaram como uma condição sine qua non para ser apóstolo. No entanto, estas foram as palavras de Pedro no tocante a este apostolado lacunado, essa vaga que se abriu aí. Porque mais tarde nós vamos ter outros apóstolos que não tem este crivo, não faz parte desse crivo. O próprio Paulo não esteve no batismo de Jesus. Então é muito complicado a gente pegar o texto que está aí e que ele foi canonizado como texto base para ser apóstolo. Pegaram esse texto e separaram como o crivo sine qua non para ser apóstolo. Não, foi uma referência que Pedro fez para a escolha deste apóstolo que estava vacado. Mas então, não significa que esse texto é o crivo sine qua non absoluto então, para a escolha. Então, faz aqui uma diferenciação entre o colégio apostólico, que só tem 12 vagas, aquele que Jesus Cristo mesmo escolheu os seus apóstolos, e os demais apóstolos. Sim, faço uma ligeira diferença, sim, no seguinte: nós vamos ter os 12 primeiros apóstolos, e esses 12 são citados até em Apocalipse.
Ok? Então nós precisamos entender o diferenciamento desses 12 apóstolos que foram escolhidos por uma missão especial. Que é o colégio apostólico. Isso, por uma missão apostólica. Para esses que foram escolhidos por Jesus e que estão ali referendados no livro de Apocalipse, como aqueles que estarão lá, de um lado 12 tribos e o outro 12 apóstolos. Os 24 anciãos que eu acredito nisso. Bom, resumindo, nós vamos ver agora, o problema está aí, porque nós pegamos a matriz apostólica, os primeiros 12 apóstolos, eu chamo de matriz apostólica, e achamos que depois disso cessou todo o ofício apostólico. Mas ele não cessou aí, porque eles vão continuar surgindo apóstolos. Apóstolos que nós vamos encontrar em todo o Novo Testamento, citando. Agora, volto a dizer, o problema foi que, por mais que essa nova leva, essa nova cultura apostólica tenta colocar o apóstolo como uma meia divindade, né? Por outro lado, nós colocamos os 12 primeiros apóstolos como únicos e meia divindade também. Porque parece que ser um apóstolo fere o cristianismo, parece que ser apóstolo, quando a preocupação, eu volto a dizer, está na nomenclatura. O problema não está no ofício. Se nós não entendermos isso, nós vamos sempre ter essa dificuldade com o apostolado. Pastor Paulo. Então, apóstolo Heleno, o que acontece é o seguinte, é muito perigosa essa fala do senhor, porque aqui parece que tem parte na Bíblia, então, que pode ser regra, e tem parte na Bíblia que pode não ser regra. E nas palavras de Pedro do texto, ele fala assim, ó, é preciso que um deles seja conosco testemunha da ressurreição. Então, assim, parece que esse texto não vale. Não, ele valeu. Porque o senhor fala assim, mas então aqui, esse critério aqui vale, mas era só para os caras lá. E até uma pergunta que eu faço para o senhor, por exemplo, existe uma ordem de Jesus aos discípulos para instituir novos apóstolos? Não tem. Jesus nunca, Mateus 28:19, não cabe para falar que eu posso instituir novos discípulos. Então, na verdade, é o seguinte, o que esses caras estão fazendo, na verdade, foi a exigência que Jesus fez para ter acompanhado o trabalho, para não só concluir, para ter acompanhado o trabalho e não chegar lá dando outro testemunho. Como ele morreu? Morreu na cruz. Como foi ele ressuscitou? Ressuscitou. Então, isso aqui era importante. Agora, um dado, até outro dado também, não existe nenhum apóstolo que não seja judeu. Os 12, até Paulo, mesmo tendo tripla cidadania, ele era judeu, né? E aí Timóteo também, dupla cidadania, era judeu. Você tem quando Barnabé, também tudo judeu. Assim, se tiveram outros apóstolos, todos os apóstolos eram judeus. Agora, o senhor mencionou a ideia de Paulo, sobre Paulo não cumprir isso que Pedro fala em Atos, capítulo de número 1, versículo 21 e 22. Eu queria discordar dizendo o seguinte... qual a idade Paulo tinha quando Jesus morreu? Então a gente vai fazer um levantamento e alguns especialistas do Novo Testamento, como Joaquim Jeremias, Kimmel, N.T. Wright, quando vai falar da teologia de Paulo, a nova perspectiva de Paulo, dois contemporâneos do nosso período, Augusto Nicodemos e o Dr. Hernandes Dias Lopes, dizem que Paulo era contemporâneo de Jesus e que nesse período da morte, Paulo tinha aproximadamente 23 anos. Então, mesmo que de tabela, porque ele era perseguidor da igreja, ele tem acompanhado, não fazendo parte do colegiado, mas Jesus tá fazendo um milagre aqui, Paulo tá observando aqui, ó, tá observando aqui, ele era contemporâneo. 23 anos, então ele já fazia um trabalho ali, já era um aprendiz, porque se ele vai ascender ao Sinédrio, então ele ascende ao Sinédrio com os 30 anos. E tem um texto que vai dar base para isso, e é por isso que eu queria discordar com o senhor no que tange ao respeito de Paulo. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 1 até o verso de número 10, Paulo fala que ele é chamado diretamente por Jesus para compor o ministério apostólico e fazendo com que ele cumpra essas exigências. E aí eu concluo dizendo o seguinte, Paulo vai falar assim, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 1 até o verso de número 10. Jesus apareceu a Pedro, depois apareceu a Tomé, depois apareceu a todos os outros e após apareceu a mim. Essas aparições, e também ele diz que Jesus aparece para ele, é antes da conversão de Atos. Porque em Atos capítulo 8, Atos capítulo 9, ele reconhece a voz e chama Jesus de Senhor. Então assim... Paulo, ele cumpre os requisitos... Você está dizendo que Jesus aparecia para Paulo e conversava com ele... Não. Antes de ter chamado ele... Antes de Atos, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 1, verso 10, se eu quiser ler, a gente lê aqui. Paulo fala, ele apareceu logo após aparecer Pedro, aos outros apóstolos, apareceu também a mim.
Mas como abortivo, né? Na sequência. Não, tudo bem. Eu falo, como Como alguém fora nasceu de fora de tempo, tempo, porque ele não fazia fora de parte dos tempo. 12, normal. Mas que apareceu pra Não, ele, ou seja, só o comissionando. Cara, você tá dizendo que Jesus aparecia e conversava com Paulo antes de Paulo se converter? Não. Ah, tá. Que apareceu pra ele. Ok. Alguma coisa ele deve ter falado, mas que apareceu pra ele. Não que conversava, que tinha amizade e tal. Pastor... Então, desculpa, posso ler? Olha, ficou uma série de perguntas e questionamentos, arguições durante a fala do pastor Paulo. Eu vou dizer, quanto a Jesus dizer, faça novos apóstolos, ele não disse, mas mesmo assim a igreja fez. É perigoso, hein? Né? Mesmo assim ela fez. Por quê? Porque há questões que eu volto a dizer, nossa mente está impregnada do pensamento de titularidade, não de serviço. Jesus também não mandou instituir diáconos, servos. Nós usamos a palavra diácono, que quer dizer servo, serviçal. Mas aí a igreja instituiu. A igreja instituiu. Então, o problema está aí. É muito voltado a essa questão da termologia, do termo, essa preocupação que muitos que surgiram dentro do chamado atual colégio apostólico pensam em titularidade. Nós que muitas vezes somos contra alguns preceitos, pensamos também em titularidade. E eu volto a dizer, eu penso em serviço. É serviço. Então Jesus só mandou criar discípulos. Agora, discípulo de quê? O discípulo é o quê? É um que vai desenvolver aquilo que o mestre desenvolvia. É que vai representar o mestre. Um discípulo representa o mestre na sua continuidade. Eu vou deixar bem claro. Um discípulo é quem representa, quem dá continuidade ao mestre. Foi por isso que ele disse, ide e fazei discípulos. Então, mas ele falou aí de fazer apóstolo, porque todo mundo quer ser apóstolo e ninguém quer ser discípulo mais. Mas primeiro, para ser apóstolo, tem que ser discípulo. E não é todo mundo que quer ser apóstolo. O senhor mesmo não quer. Mas vamos lá. Eu não quero mesmo. Então vamos lá. Aí depois, quando nós pegamos Paulo, que o senhor disse aí, eu vejo, eu respeito a mentalidade de alguns, a opinião dos escritores a quem o senhor citou, inclusive, o meu respeito muito grande aos nossos atuais, Augusto Nicodemos e o pastor Hernandes Dias Lopes. Porém, para mim, são muitas vezes divagações, elucubrações, são opiniões. Agora, querer dizer que Paulo, por causa da sua tenra infância, acompanhou, mas ele não tem textos bíblicos. Se a gente quer partir, né, do texto que o senhor citou aí, que para ser apóstolo, você citou a fala de Pedro, que tinha que ter aqueles requisitos. Nós não vamos encontrar um texto bíblico que afere o que estamos falando a respeito de Paulo ter participado, por exemplo, do batismo de Jesus Cristo. Mas ele não fala participar, ele fala ter acompanhado, ter visto, ele tinha idade para isso já. Então, ter acompanhado quer dizer, é uma suposição. A palavra, exatamente, as regiões são... Sim. São próximas. A palavra de Paulo, de Pedro, quando ele diz acompanhado, é ter estado junto na mesma fé, no mesmo aprendizado. Ele não fala isso aí é o senhor que está falando. É eu quem está falando, é eu quem está afirmando que o que ele quer dizer é isso. Mas o texto não fala isso. Ele não fala porque o texto não explicou o que falou, mas o texto está dizendo, aquele que acompanhou todo esse processo. Não é alguém que foi contemporâneo, é alguém que acompanhou, que fez parte do discipulado, alguém que fez parte daquele momento de instrução de Jesus Cristo. Ele está falando exatamente isso. É uma questão de interpretação textual. Me perdoe se eu aparecer arrogante aqui. Não, pode Sou ficar. Um professor de linguística. Eu também, pode ficar tranquilo. Então, o sentido do texto é esse. O sentido é aquele que acompanhou, aquele que teve participação em tudo isso. Paulo não teve. O texto diz assim, é necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João até o dia acompanharam. em que dentre nós foi levado às companheiros. Alturas, um destes se torne conosco testemunho da ressurreição de Cristo. Então, para mim, olha, desculpa, é inquestionável o que estou falando, me perdoe, que este tenha que ser alguém que fez parte do processo, não é alguém que soube do processo, alguém que esteve fora do processo. Então, mas eu concordo com o senhor, Matias e o Barsabás, eles cumpriram e esses dois foram separados pelos apóstolos. Exato. Perfeito. Paulo foi separado por Jesus. Mas Paulo não tem esses requisitos aqui citados por Pedro. Esses eram os requisitos dos apóstolos. Qual requisito o senhor vai dar para Jesus chamar alguém?
Os requisitos é a vontade. Então, ele chamou o Paulo. Sim, mas aí é que nós estamos entrando nós estamos desviando a questão. A questão é, se os requisitos são básicos, esses citados por Pedro, Paulo não cumpria esses requisitos. É o senhor que está dizendo que ele não cumpria. Paulo a gente tem cumpria. Base não escriturística há base, aqui, não há tranquilamente, para falar que ele... Há elucubrações, mas base texturística não há. Então, eu tô dando uma base aqui do texto, por exemplo, e o senhor falou assim que esse aqui Pedro utilizou, mas essa aqui não é a regra principal. Então, mas se então, assim, mesmo eu mostrando um texto, o senhor tá dizendo que o texto não é. Se usar esse texto, ele não cabe para Paulo. Agora, deixa eu falar uma coisa sobre esse sem sair do tema. Vamos lá. O pastor Paulo, ele defende então que Paulo tinha todos os requisitos, cumpria, ele passava no crivo, lá no molde estipulado por Pedro em Atos capítulo 1. Só que aí a gente tem um problema, na minha opinião, porque é o seguinte, quem foi eleito ali, naquele crivo? Haviam 2 candidatos apenas. Sim. Mateus e Tiago. Quem foi eleito? O Matias. O Matias, tá? E não o Paulo. Uhum. Paulo nem Não, ele não estava lá com eles, né? Tá bom, Paulo não concorreu. Não Ok. era converso Então, ainda. dos 12, quem fazia parte, Matias ou Paulo? Matias. Ok. Se o senhor colocar Paulo na mesma condição, temos um problema na escatologia. Porque lá na escatologia... Quem vai estar sentado no... Então, só tem 12 tronos. Sim. Entendeu? E Jesus Cristo disse lá no texto do Jovem Rico que os 12 apóstolos se sentariam em 12 tronos e julgariam as tribos de Israel. Então, aí tem um outro problema. Então, que deixa eu só concluir a pergunta. Quando o apóstolo Paulo, o senhor coloca o apóstolo Paulo na mesma condição dos 12, então fica 13. Porque ele cumpre tudo que está lá. Certo. Então fica 13. Se o senhor fizer isso a mesma coisa com Barnabé, fica 14. Se fizer a mesma coisa, fica 15. Com Júnior, 16. Aí vai Exatamente. aumentando. E aí, como é que funciona esse negócio? Não, legal. Não, então, é uma ótima pergunta. A questão é a seguinte, mas na verdade eu retrocedo um pouquinho e digo o seguinte, quem que vai estar? É Matias ou Judas? Matias. Então, Paulo foi alguém... Judas caiu, né? Sim. Paulo foi alguém escolhido fora do tempo e não tem essa discussão de trono ou não. Ele não precisa ter trono para julgar ninguém lá. Ele foi chamado para um outro trabalho que os 12 não iam concluir. Os 12 não iam ter acesso. Acho que eu não fui claro na minha pergunta. Então parece que não fica claro que essas condições, esses requisitos, esse crivo, era para fazer parte dos 12. Sim. Porque tem um monte de apóstolos, por exemplo, no Didaquê, no outro século, em que eles não podiam ter visto Cristo. Sim. E eles são chamados de apóstolos pela igreja. Não, tudo bem. O que eu tô dizendo é o seguinte, Paulo é um cara chamado fora do tempo para um outro trabalho que os discípulos não teriam acesso, por exemplo, aos gregos, a filosofia, por exemplo. Só que aí a gente vai trabalhar um critério que provavelmente o texto que vaticina a instrução de novos apóstolos, o que eu estou criando? As barreiras. Primeiro, eu criei a barreira do ministério apostólico para cumprir o ministério chamado pelos apóstolos. A barreira de Jesus ter chamado Paulo diretamente. Aí o apóstolo Heleno pode falar assim, ou qualquer outro apóstolo, não, mas Jesus apareceu para mim, me chamou, falou diretamente comigo. Mas é que normalmente faz isso. E aí vem um outro apóstolo, alguém, e unge ele, separa ele e tudo mais. E na maioria dos casos é visando essa ideia do poder. E eu queria entrar em Efésios capítulo 4, versículo 11, que é o texto de base para se referir novos apóstolos. Agora sim, pastor César, o senhor levantou uma questão, e o apóstolo Heleno também, sobre a ideia de Paulo. As características do ministério apostólico de Paulo se diferem totalmente das características dos ministérios apostólicos nos dias de hoje. São 3 pontos que eu vou elucidar aqui. O primeiro, ser pregador. Paulo fala que Jesus o chamou para ser pregador. Os apóstolos nos dias de hoje não têm muita intimidade com a pregação do evangelho, por exemplo. Os caras não são... Você olha assim e fala assim, nossa, esse cara prega a palavra de forma que atrai muitas pessoas, que ganham muita gente para Jesus. Esse é um outro problema. Tô falando que é o caso do senhor. Tô falando do ministério em geral. Você tem os apóstolos numa supremacia, mas você não tem um apóstolo que é o pregador do evangelho. Outra característica que Paulo tinha também, que ele fala isso, é ser mestre. Os apóstolos nos dias de hoje raramente têm esse conhecimento de ser mestre, de ser alguém que instrui ali outros obreiros, que cria colegiado. Raramente você vê uma igreja apostólica com escola, por exemplo, voltada à área da teologia. É raro.
Se na igreja do Senhor tem, é algo a se destacar. Mas se você pegar de 10 ministérios apostólicos, uma tem uma escola de teologia, por exemplo. E o terceiro é ser apóstolo, ou seja, não é alguém que era superior, é alguém que estava na igreja na humildade, perguntando se estava faltando alguma coisa, que visitava as igrejas. O cara busca 10 igrejas, põe um bispo lá e acabou. Colocou alguém embaixo dele e ele está acima de todo mundo. Ok, apóstolo. Então, eu volto a dizer, os equívocos parece que tornam-se base para toda a oposição. Mas o que a gente precisa, eu vou frisar isso de novo. É preciso que nós, que somos denominados apóstolos, nós tenhamos vergonha na cara para ser verdadeiramente apóstolo nos nossos dias. Eu não tenho, aí eu digo, eu não tenho vergonha na cara de dizer que precisa se ter vergonha na cara. Perdoe o jogo de palavras. Claro. Mas é necessário que a gente compreenda isso, que a função do apóstolo é realmente implantar o reino. Eu não preciso, desculpa, eu não acredito que para ser apóstolo eu tenho que ser um mega pastor de uma mega igreja. Não. De maneira alguma, eu não vejo alguns aí sendo pastores de mega igreja quando eu digo a própria Bíblia. Pastores de... Não é essa coisa de agigantar, né? Precisa ter um título gigante, precisa ter uma igreja gigante, mas uma alma debulhada, pequena, minúscula, franzina, esquelética. Então, o apóstolo que a Bíblia dá base, que eu afirmo que a Bíblia dá base, que eu entendo e encontro na Bíblia todos os respaldos para isso. Como não costumo citar a Didaquê, mas sempre ouço o pastor César citar. Nós temos em toda a Didaquê, bem posterior ao século da primeira igreja apostólica, nós vamos identificar isso. Nós vamos identificar os apóstolos surgindo. Por quê? Porque a mentalidade não é essa doentia e adoentada que nós vemos nos dias de hoje. Nós vamos encontrar o apostolado verdadeiro, é aquele que é enviado para implantar o reino. Eu tenho que fazer um intervalo, mas eu volto na próxima fala com o pastor Paulo. Vira aí, Rafa. A gente volta já. Vai. Quer ter acesso ao melhor conteúdo? Acesse youtube.com/Musical FM 1057. Inscreva-se e acione o sininho para não perder nenhum conteúdo do nosso canal. Musical FM, mais unidade cristã. Você pode ouvir a Musical FM onde e quando quiser. Entre agora na loja de aplicativos do seu celular e baixe o nosso. Tem sempre novidades e o melhor conteúdo da sua Musical FM para você ouvir em qualquer lugar do Brasil e do mundo. A qualquer hora, disponível para Android e iOS. Musical FM 105.7. Mais unidade cristã. A Musical revolucionou os debates com temas cristãos e trouxe muito mais conhecimento para seus ouvintes. Não é só tradição que faz do debate da Musical um dos melhores debates da atualidade, mas a preocupação em trazer para você sempre assuntos do dia a dia da vida cristã, discussões teológicas, além dos mais interessantes e polêmicos temas. Debates da Musical, sempre às 11 horas da manhã. Musical FM. Mais unidade cristã. Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM. Ouça também pelo nosso site www.fmmusical.com.br. Novidade chegando na Faculdade Teológica Bethesda. Você já estuda com a gente? Já fez teologia com a gente? Hebraico com a gente? Já fez, sei lá, Jesus Cristo nas Escrituras, defesa da fé, apologética, escola de pregadores, enfim, vários cursos. Tá de boa aí? Tá querendo um novo projeto para se capacitar? A FTB está lançando hoje o curso de homilética bíblica, curso de homilética. Para você que quer pregar, esse é um curso que eu não sou o professor, que é um professor full-time desse projeto, é o pastor Juliano Fraga. Você coloca na tela aí o acesso, está vendo aí o acesso para você entrar no curso de homilética, tá aí o pastor Juliano Fraga falando, eu acho que são 5 ou 6 módulos, são módulos bastante didáticos, e o estilo da FTB de ir direto ao ponto, que é o mais legal, tá? Então, sem rodeios, você vai direto ao ponto,
Você tem o professor Juliano Fraga, tem o plantão Tira Dúvidas, tem a credencial de aluno, que dá desconto. Você já sabe como é que funciona a credencial de aluno da FTB, já que é uma escola de verdade. Você tem videoaulas didáticas, você tem acesso ininterrupto durante 1 ano nesse projeto, mas em poucas semanas você termina esse projeto, tá? Você faz aí rapidinho, são 5 ou 6 módulos, rapidinho você elimina. Se fizer um módulo por semana, em 1 mês e pouco, 1 mês e meio, você termina. Certificado de conclusão com validade interdenominacional, tudo isso, e você paga apenas R$ 699 parcelados. Isso você pode parcelar em quantas vezes, sei lá, 10 de 70 contos, alguma coisa assim. Agora, se liga nos 2 presentes que a FTB está separando para você. Os 2 presentes já custam mais ou menos esse valor, porque se você pesquisar esse material aqui, Manual de Discernimento Bíblico, é um livro com, eu não sei quantas páginas, mas uns mil páginas mais ou menos, 1000 e poucas páginas. Isso aqui vai te dar, esse material aqui na internet você acha por R$360, tá? Você tem esse material aqui de graça para os 30 primeiros. Então faz o curso de homilética com o pastor Juliano Fraga, pela FTB, ganha esse livro aqui, só que não é só ele não. É esse aqui, então, Manual de Discernimento Bíblico, e esse aqui. Agora, esse livro aqui, aliás, esses 2 não são livros de leitura, são livros de referência, são livros de pesquisa. Então, por exemplo, você vai pregar domingo, vai dar uma aula na escola bíblica. Aqui você tem todos os personagens da Bíblia de A a Z. Todos. Aliás, tem alguns personagens que nem são da Bíblia, mas estão, tipo Alexandre o Grande, não é mencionado na Bíblia. Mas a Bíblia, de alguma forma, faz uma menção lá em Daniel capítulo 8. Então ele vai estar aqui também. São 2 índices de A a Z. Um é o principal e o segundo é para aqueles personagens que são apresentados uma única vez, que não tem tanta relevância no corpo do texto bíblico e tal, mas para ser todos os personagens tem que estar aqui. Esse material também custa R$360, juntando os 2 aqui dá 700 e poucos reais de material desses 2 livros aqui. Dá um Google aí e pesquisa, tá? Então, só que aqui você vai levar de graça todos os personagens da Bíblia de A a Z, Manual de Discernimento Bíblico. Esses 2 materiais aqui são fontes de pesquisa para você pregar, dar estudo bíblico e tal. Tá aqui esses materiais. Manual de Discernimento Bíblico e todos os personagens da Bíblia de A a Z. Esses 2 materiais vão chegar na sua casa, numa caixa com seu nome, apenas para aqueles 30 primeiros que se inscreverem no curso de homilética. Então, a FTB está lançando agora um curso de homilética com o pastor Juliano Fraga. De brinde, eu vou mandar esses 2 livraços para você. Chega na sua casa, não pergunte preço, não pergunte entrega. Você paga lá, sei lá, 10, 70 e poucos reais, eu não sei quanto que dá. Você investe lá 70 e poucos por mês, 80, sei lá, e você recebe. Se você quer, eu quero pagar rápido, quero pagar em 3 vezes, então dá 3 parcelas de, sei lá, 200 e pouco, sei lá. É só entrar em contato com a gente. O WhatsApp é 975113385 ou clique no link que aparece na descrição do vídeo para quem está no YouTube ou aqui no chat do nosso bate-papo do programa ao vivo. Clicou, pergunta, sou um dos primeiros? Se eu comprar agora, eu ganho esse material? Se ele falar que sim, meu amigo, então já faz logo a sua inscrição. Não fica enrolando, não. Fecha a sua inscrição. Os 30 primeiros ganham Manual de Discernimento Bíblico. Esse livro é uma apresentação da Bíblia capítulo por capítulo. A Bíblia tem 1189 capítulos, todos são apresentados aqui, tá? E também todos os personagens da Bíblia. Vai pregar sobre, sei lá, qualquer coisa que você vai pregar, você vai ter lá 2, 3, 4 personagens importantes. É o personagem principal da pregação, mas tem também os personagens ali que gravitam em torno. Uma dica, antes, prepara seu sermão, tal, tá tudo bem. Mas abre esse livro aqui, leia os personagens da Bíblia. Por quê? Eu vou ler, são 3 personagens, tal. Vai enriquecer, mas vai te dar uma profundidade de outro nível para sua pregação, entendeu? Então você vai trazer o ouvinte para dentro do texto com muito mais propriedade. Todos os personagens da Bíblia de A a Z. Cada um deles está na faixa de uns 300 e poucos reais, mas você vai levar os 2 sem pagar nenhum centavo. É só fazer a inscrição no curso de homilética
e ganha os 2 livros de presente. E antes de terminar, eu quero só os livros. Quanto custa? Custa 360 cada um. Se você não quiser fazer o curso, você paga 360 em cada um e pode levar também. Mas se você fizer o curso de homilética com o pastor Juliano, você não paga nada, leva esses 2 aqui, sem pagar nenhum centavo a mais. Paga só o curso, parcela 3 de 200 e pouco, 4 de 100 e pouco, sei lá. E você leva todo o material didático, todos esses 2 livros de presente. Precisa ser um dos 30 primeiros. Então, meu conselho, chama lá e pergunta, eu sou um dos 30 primeiros. Se eu fechar agora, tá dentro? Se ele disser que não, aí paciência, mas se o operador lá disser que sim, então você vai receber esse material na sua casa. Não é uma pegadinha, é só ligar lá e saber. Chama pelo WhatsApp 975113385 ou pelo link que aparece aqui na descrição desse vídeo e também no chat aqui que está fixado. Vira aí, a gente volta já. Vai. Quer ter acesso ao melhor conteúdo? Acesse youtube.com/musicalfm 1057. Inscreva-se e acione o sininho para não perder nenhum conteúdo do nosso canal. Musical FM, mais unidade cristã. Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM. Ouça também pelo nosso site www.fmmusical.com.br. Estamos de volta com o programa e eu falei que nesse próximo bloco ia começar aqui com o pastor Paulo Henrique. Já chegou a água aí pra você, tá tudo certo. Bora aí, pastor Paulo, manda. Efésios capítulo 4, versículo 11. Qui ritos eduquentus men apóstolis, tus de profetus, tus de evangelistas, tus de poimenas, qui didáscalos. E ele mesmo deu uns para apóstolos. Eu gostei quando o senhor falou que era professor de linguística. Eu vou fazer uma pergunta técnica aqui. E ele mesmo deu. Esse verbo dar, né, um substantivo deverbal, que em grego é reduken, que a gente tem um iota subscrito, ele vem do verbo aoristo, que é um indicativo ativo na terceira pessoa do singular, que significa oferecer, designar, comissionar, dar algo a alguém, beneficiar, entregar, um presente, fornecer, estender, confiar e, portanto, comprometer. Isso significa um aoristo indicativo ativo na terceira pessoa do singular, que apenas Jesus podia chamar pessoalmente alguém, fora os 12, para compor esse ministério apostólico. Além de Atos capítulo 1, versículo 21 e 22, nós não temos nenhum caso de nenhum apóstolo designando outros apóstolos para servirem. Não tem uma receita como você fazer discípulo, como o senhor falou. A ordem era: vão e façam discípulos. Não tem nenhuma ordem: vão e façam apóstolos. Por quê? Aí eu queria perguntar para o senhor o seguinte: Efésios 2, 20, Efésios 4, 11, 12, Paulo, ele, ao escrever, ele coloca o ministério apostólico na frente do ministério profético. Quem vem primeiro, os profetas ou os apóstolos? E por que Paulo inverte, colocando os apóstolos antecedendo os profetas? Vamos lá. Devo começar por qual pergunta? O que o senhor achar mais confortável. Eu vou, para eu recapitular tudo, me ajuda aí, relembrando, me dando o link. Eu fiz a pergunta primeiro, ele mesmo deu, né? Então, o verbo o verbo dar. Quando nós pensamos nessa questão linguística, a gente deve entender assim: Deus, no Antigo Testamento, ele disse: darei pastores que sejam segundo o meu coração. Então, o mesmo verbo que você usou aí, você já deu as referências. Eu acredito piamente que é ofertar, é entregar, é colocar à disposição. Claramente, para mim, é colocar à disposição. É uma oferta de Deus, um presente de Deus. Porque todo líder da igreja é um presente de Deus para a igreja. Qualquer pessoa que disser o contrário para mim, eu rio por dentro, ficando sério por fora. Porque todo
líder verdadeiro. Você sabe que eu não estou aqui pegando o errado para poder combater o certo, né? Mas não estou falando dos que são uns equívocos, mas todo líder, seja apóstolo, profeta, seja o que for, creio que foi dado por Deus. Agora, qual foi o mecanismo, qual foi o caminho que Deus se utilizou? Aí são diversos, é impossível, porque como a gente vê próprio Paulo, Deus teve um caminho traçado com ele, teve uma trajetória com ele, acompanhando de longe, vendo sua integridade, apesar do seu equívoco, sua integridade mais tarde vai e o separa para o apostolado. Então, essa é a minha compreensão e minha contribuição linguística para a questão do dar. Deus deu. Foi dado por Deus, tá? Qualquer líder aí. A segunda parte da pergunta era... Efésios 2:20 e Efésios capítulo 4, versículo 11. Na sucessão ministerial, desde o Primeiro Testamento até o Segundo, os profetas, eles antecedem os apóstolos, mas Paulo, em Efésios 2:20 e Efésios 4:11, ele coloca os apóstolos na frente dos profetas. Por que ele faz isso? Olha, ele fala, fundamentado na doutrina dos apóstolos, tendo Jesus Cristo como pedra angular. Porque é o seguinte, os apóstolos... Será que ele desconsidera, desculpa cortar o senhor, o ministério profético? De jeito nenhum. Acontece que os apóstolos foram realmente o que eu defendo. Eles foram os implantadores do reino. Eles foram os comissionados por Deus para implantar o reino. Então, é sobre essa doutrina, porque a doutrina que prevalece é a doutrina do ensino discipular de Jesus Cristo. Esse ensino discipular que foi passado de discípulo a discípulo, né? Os discípulos de João Batista, mais tarde discípulos de Jesus, mais tarde discípulos dos discípulos. Então, é uma sucessão discipular. Então, todo o fundamento da igreja deve ser em cima do ensino apostólico, o ensino discipular dos apóstolos. Por isso, entendo claramente ele ter colocado a figura apostólica antecedendo a profética. Pastor Paulo. Então, é um pouquinho complicado quando a gente entende que os profetas, dentro da separação, do exercício ministerial, até a preparação para Jesus vindo como Messias, os profetas, eles vêm primeiro. Mas aqui, tanto em Efésios capítulo 2, versículo 20, quando Paulo fala fundamentado sobre a doutrina dos apóstolos, quando ele coloca os apóstolos em primeiro lugar, e aí eu não vou insistir na questão eu entendi a resposta do senhor com relação ao verbo, né? Embora eu tenha entendido que o senhor não respondeu minha questão, porque eu trabalhei um aorista indicativo ativo na terceira pessoa, dando ênfase que só Jesus poderia ter comissionado aqueles que ele chamou, e também coloquei a implicação de que não existe... Eu respondo. Não, deixa eu concluir aqui, aí depois se eu quiser retomar não tem problema. Quando não tem nenhum texto que fala que os discípulos tinham a receita para instituir outros apóstolos, a não ser a composição dos 12, até porque ali tinha uma questão ministerial, na questão da Querrilá, e aí tem outras questões dentro da cultura judaica aqui. Mas, em contrapartida, o texto fala assim, ó, e ele mesmo deu uns para apóstolos. E aí os verbos vão mudar, e outros para, dar uma ideia de destino futura, dando a entender que o ministério apostólico se resume àqueles que os discípulos trabalharam, os 12, e aqueles que Jesus propriamente chamou, como no caso de Paulo. E aí você tem a continuidade do exercício ministerial como ministério profético. E aí o Efésios capítulo 4, versículo 11 vai falar evangelistas, pastores e mestres, dando a figura da igreja. E aí ele vai falar a fim de preparar os santos para a boa obra do ministério de Cristo. Então essa implicação gramatical é justamente que recai sobre Jesus, mas que a partir dali os apóstolos recebem autorização para constituir não novos apóstolos, pastores. E aí o senhor questiona a questão dos diáconos, que está na figura da igreja. Então eu acredito que seja por esse viés. Vamos lá. Não entendi muito bem, mas vamos lá. Se nós pensarmos aqui na sua pergunta que eu fiquei devendo, qual foi? Sobre o verbo dar. Bom, eu não sei qual era a resposta que necessariamente você gostaria de ter. Mas para mim é claro, é dado por Jesus Cristo. Hoje nós vamos identificar
hoje as falhas, mas as falhas não podem interferir num processo, né? Porque hoje nós temos falsos cristãos, então por causa dos falsos cristãos não vai ter nenhum cristão. Então tem todas essas coisas que para mim é um jogo bruto. Mas quando a gente pensa em Deus ter dado, ele deu para a igreja um conjunto de coisas para edificação. Não é um conjunto de agora apóstolo, aí cessa apóstolo, vem profeta, cessa profeta, porque eu não sou cessacionista. Eu sou continuista, e claro, porque a minha Bíblia diz: nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne e vossos filhos. Então, os últimos dias para mim, claramente inquestionável, desde da ascensão de Cristo até o seu retorno, são os últimos dias. E esses últimos dias, que eu não sou de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias, mas esses últimos dias, a igreja continua, a igreja apostólica, continua a igreja fundamentada na doutrina dos apóstolos. Essa doutrina que os apóstolos ensinaram não era uma mera teologia, como mesmo Paulo fala, calcada de pensamentos humanos, mas era Jesus Cristo, poder para salvar, poder para curar, poder para mudar trajetórias, para mudar a história. Então eu creio nesse ensino apostólico. O ensino apostólico que muda as situações, o ensino apostólico que chega num lugar para mudar as questões, para mudar a situação. Eu creio no ensino apostólico, o ensino dos apóstolos, que chega para enfrentar reinos, porque foi assim que eles fizeram, para enfrentar tribunais, não para títulos, mas para mudar a situação, para mudar o status quo de uma sociedade. Pastor Paulo. Eu gostaria muito que os novos apóstolos que surgem diariamente, tem um mais novo que surgiu agora, que teve aqui que teve aqui recentemente. Eu queria que eles tomassem essa palavra de Paulo assim. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 2. Ainda que eu seja apóstolo para outros, certamente sou para vocês, pois vocês são o selo do meu apostolado, do meu ministério, do meu apostolado. E ele também vai falar, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 9, pois sou o menor dos apóstolos e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja. Então, assim, todo o ministério apostólico deveria estar firmado em Atos 2:42, e eles se dedicavam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão. Eu já entendi que não é o Senhor que leva essa ideia, mas não é porque o cara é apóstolo hoje, eu tenho um anel de teologia porque eu sou formado, mas ele põe um anel bonito, um carro que não divide nada com ninguém, não é o Senhor, tá? É geral. Por que impera essa ideia no coração? A gente tinha que ser todo mundo irmão, todo mundo igual. Porque... Então eu combato essa ideia do não apostolado nos dias de hoje, porque se os caras demonstrassem o sentimento dos 12, de Pedro, e que todo o dinheiro chegasse no pé dos caras e fosse repartido de forma igual, tava tudo bem, o ministério apostólico não ia servir para ninguém. Esse critério foi adotado pela igreja de Jerusalém, aconteceu ali, mas não era uma doutrina para a igreja apostólica, para a igreja que surgia a partir de Cristo. O que o senhor falou? Vender os seus bens, entregar aos pés dos apóstolos, e todos tinham tudo em comum. Não, mas os caras faziam e ninguém... Então, fizeram isso, mas não pode ser uma doutrina. Por quê? Porque aconteceu na igreja de Jerusalém. Mas acontecia com frequência, sim, né? Paulo precisava suplicar às igrejas que contribuíssem. A gente vê isso. Ele foi com outro povo, era outra cultura, né? Isso, muitas vezes a nossa igreja não segue. Infelizmente, a mesma nosso tempo cultura. é curto. Quando tá ficando bom o debate, a gente tem que finalizar, infelizmente. Apóstolo, obrigado pela sua participação. Eu queria que o senhor deixasse também suas redes sociais. Olha, você pode me achar nas redes sociais, é sempre PR Heleno Bezerra, Heleno com H, PR Heleno Bezerra, tudo junto, você me acha em todas as redes sociais.
Pastor Paulo, desculpa cortar bem na hora de mudar o assunto, mas infelizmente nosso tempo é curto. Também queria te agradecer e pedir que você também deixe suas redes sociais. Pastor, muito obrigado, sempre volto aqui com o senhor. Esse programa aqui é um ícone aí, né? Nessa audiência mundial, não é só aqui em São Paulo, né? O senhor também, pessoa muito carismática, obrigado. Se de alguma forma eu fui deselegante, que não, né? Imagina, I love you. E toda essa audiência pesada. E você pode chegar aí no meu Instagram, já vai agora, prpaulo.oliveira. E se você quiser esse esboço e muito mais, como o apostolado surgiu no Brasil, me chama que eu vou te presentear. Depois você fica lá me cobrando, manda esboço. Pelo direct você manda? Eu mando. Qual que é o arroba? @pr.oliveira no Instagram, pode mandar, chama pastor, eu quero, eu te mando aí, beleza? Paulo.Oliveira. Beijo no coração, obrigado, Top Musical é o debate, o melhor debate da rádio no Brasil. Que legal, glória a Deus. E aí é o seguinte, o pessoal da FTB me mandou aqui que eu tenho que me falar melhor aqui, deixa eu achar o que é, que eu falei errado alguma coisa aqui, eu vou ter que corrigir rapidinho. Eu falei dos brindes, né? E não era tudo verdade. Deixa eu ver. Não, era assim. Os 30 primeiros ganham esses 2 livros de graça, não tem custo nenhum. Só tem o custo do frete, tá? Porque quando a gente oferece pro Brasil inteiro, se fosse só São Paulo, por exemplo, é uma coisa, mas lá pro norte do Pará, lá pro Manaus, lá fica um pouquinho mais caro pra gente. Então, além de dar de graça, tem que custear o envio, aí fica mais difícil. Então, os 30 primeiros ganham os livros, é verdade, mas tem o custo do frete, que é gerado pelo correio, né? Então, é muito simples. Chama lá no WhatsApp, 975113385, para saber mais, ou clica no link que aparece aqui. Obrigado, pastor Paulo. Obrigado, apóstolo Heleno. Valeu, Rafa. Deus abençoe. Amanhã estamos de volta com mais um programa de debates e logo mais às 14h com o Bom e Velho Crescendo na Fé. Tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele. Amém. Você ouviu Debates na Musical FM. Dentro de alguns minutos, este programa estará disponível no seu aplicativo de podcast. Basta digitar Debates Musical FM e ouvir a qualquer momento, quantas vezes quiser. Disponível para Spotify, Deezer e outros tocadores da Apple e Android. Musical FM.